Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu quero aproveitar que ainda estamos em pés. Eu quero convidá-los à reflexão acerca do livro do profeta Joel, capítulo 2. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, o versículo de número 12. Eu quero ler 2 versículos com a igreja nessa noite. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, o versículo é o de número 12. É um texto para o tempo em que estamos vivendo. A palavra de Deus diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. A primeira parte do verso 13 chama muito a minha atenção e eu quero reler com vocês. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Podei-vos assentar. Queridos, antes de falar-lhes acerca da palavra, eu quero glorificar a Deus por retornar a Santa Cruz do Sul. Eu estou vendo os meus pais, estou aqui acompanhando. A minha mãe perdeu a minha avó no mês de janeiro. Então, na primeira oportunidade que foi possível estar aqui para dar um abraço nela, conversar com ela, foi o que nós fizemos. E já servindo a Deus aqui em Santa Cruz, eu avisei o pastor Leandro que eu estaria aqui para ouvi-lo. E foi a grata surpresa, pastor, de poder falar-lhes acerca de uma porção. Muito obrigado. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, dizer que o Senhor para mim é uma grande referência, é alguém que eu olho e digo, um dia eu quero chegar a 10% que o pastor Leandro é. Deus abençoe o senhor, a sua esposa. Cadê a pastora Ana? Está lá. Deus abençoe aos obreiros, a todos que servem a Deus aqui. Trago uma saudação do pastor Pedro Elias, um abraço fraternal ao senhor e a todos os irmãos que congregam aqui. Eu já estive aqui em outro momento. Na verdade, acho que foi aqui atrás, não foi? Foi no pavilhão, não estava concluído, mas a igreja ficou linda. Vocês estão de parabéns. Que Deus venha cada vez mais dar crescimento a essa igreja, porque ela merece. Amém, meus irmãos? Quantos vieram ouvir uma palavra de Deus e podem dizer amém? Então vai dar tudo certo, que vocês vieram para ouvir. E hoje o Senhor me deu uma palavra para compartilhar com vocês aqui nessa noite. Queridos, seria de forma demasiada simplista dizer que o profeta Joel profetizou em um período difícil. Seria raso da minha parte trazer essa afirmação na noite de hoje. Seria simplista, e eu reitero, demasiado simplista, porque na verdade Joel, dentre todos os profetas que Deus levanta na Bíblia, na avaliação desse jovem pregador, é quem talvez profetizou no momento de mais adversidade. É claro, isso é subjetivo, talvez você olhe para algum outro personagem, para algum outro profeta, tem uma outra impressão. Mas quando eu olho para Joel, eu vejo aquele que profetizou no momento de maior calamidade durante a história de Israel. O que Joel sofre, o que Joel precisa passar, na verdade é sem precedentes. Tanto que no capítulo 1 e versículo 2 do seu livro, Joel vai olhar para os anciões e vai perguntar a eles: vocês já viram o que está acontecendo no tempo de vocês? Os anciões vão responder: não, Joel, nós não vimos o que está acontecendo, nem no nosso tempo de juventude, nem também no tempo dos nossos pais.
porque o que está acontecendo aqui é sem precedentes. O que está acontecendo aqui vai muito além de tudo o que Israel já havia passado e sobrevivido. Na verdade, o livro do Joel narra alguns acontecimentos que foram importantes na história, mas que levaram Israel a um sofrimento de demasiado. O primeiro acontecimento se dá quando no capítulo 1, versículo 4 e 5, Joel diz que a terra de Israel, ela é tomada por um enxame de gafanhotos. Esses gafanhotos trabalham em 4 tipos de ações. O que um deixa, outro come. O que o outro come, o que o outro deixa, o outro destrói. E assim, 4 classes de gafanhotos vão destruir tudo que é verde na nação de Israel. Joel chama esses de lagarta, gafanhoto, locusta ou pulgão. Nós conhecemos esses gafanhotos como cortador, migrador, destruidor e o devorador. Joel narra que esses gafanhotos virão sobre a nação e destruirão toda a plantação. Uma vez que a principal fonte de renda da nação de Israel advinha da agricultura, Israel vai entrar em 2 grandes problemas. O primeiro problema que Israel entra é um problema econômico, porque a nação fica pobre da noite por dia. Todos aqueles que haviam investido nas suas plantações perderam o seu dinheiro. Agora não tem como plantar, não tem como comprar e também não tem como vender. Como se não fosse bastante os gafanhotos trazerem um problema econômico para Israel, eles também trouxeram um problema social, porque adveio uma grande fome sobre a terra. E essa fome foi tão intensa, mas tão intensa, que a Bíblia diz que os animais no campo vão clamar a Deus. A vaca vai clamar a Deus, o boi vai clamar a Deus, porque quer comer o pasto e o pasto foi destruído. Os animais no campo levantarão de alguma forma um clamor a Deus, pedindo para que Deus intervenha sobre aquela situação. Como se não fosse ruim o suficiente, a Bíblia diz que uma grande seca gera uma queimada generalizada. E o território que os gafanhotos deixaram, que era amarelado, agora se torna cinza, porque as queimadas vieram e destruíram tudo o que havia sobrado em Israel. Todos esses acontecimentos geraram uma fome extrema e aguda, de forma que os ossos nas costelas e nas colunas dos homens e mulheres estavam perfurando a sua carne. As mães não tinham leite em seu seio para amamentar os seus filhos. Pessoas, homens, mulheres, jovens e crianças morriam de fome naquela época. E quando nós olhamos para isso, o que mais nos chama a atenção, e é por isso que Deus levanta o profeta Joel, é que a nação vai continuar vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo. Eles vão olhar e dizer: é só um problema social. Eles vão olhar e dizer: é só um problema econômico. Eles vão olhar e dizer: é só um problema de fome. E não entendem que isso também é a cólera de Deus. É Deus executando juízo, os cobrando dos seus pecados. E é tão sério, mas tão sério, que Joel diz que os bêbados continuaram bebendo, os adúlteros continuaram adulterando, os fornicários continuaram em fornicação. E como se não fosse ruim o bastante, a nação está de mal a pior. Joel olha para o ministério sacerdotal e aqueles que viviam do altar, e Joel olha para os sacerdotes e ministros do altar, vivendo como se nada estivesse acontecendo. O sacerdote continuava vestindo linho, a túnica azul, a túnica branca, a mitra na cabeça, continuavam carregando o incensário, sem entender que não era só um problema social, sem entender que não era só um problema de fome, sem entender que não era só um problema que eles estavam passando de economia. Eles continuaram vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo, sem entender que aquela situação era Deus executando juízo sobre eles. E é por isso que Deus vai levantar o profeta Joel, porque enquanto os sacerdotes estão caminhando e dizendo: está tudo bem, Deus precisa levantar alguém para dizer: não, não está tudo bem. Aleluia, aleluia. Deus precisa levantar o profeta Joel, para Joel olhar para os sacerdotes
E os ministros do altar, e no capítulo 1, versículo 13 e 14, Joel grita aos ministros: ministros e sacerdotes do altar, cingivos, lamentai-vos, gemei, passai a noite em oração. Joel precisa olhar para eles e dizer: não está tudo bem. E quem sabe você olha para isso e diz: pastor Leonardo, irmão Leonardo, pastor Leandro, como é que pode um povo que está passando fome, está passando por um problema econômico, está passando por um problema político, está passando por um problema social, simplesmente virar as costas para isso e dizer: está tudo bem? Eu não sei se você percebe, mas na verdade esse é o exato quadro do nosso tempo. O Brasil vai de mal a pior, e alguém diz: é só um problema político. Um país invade o outro sem razão aparente nenhuma, e alguém diz: não, isso é política externa. As crianças no sertão do Brasil estão passando fome. Igrejas estão sendo invadidas e destruídas. Missionários estão sendo cada vez mais mortos. E a gente vive no nosso mundo pensando que está tudo bem, pensando que está tudo certo. Mas eu não vim aqui nessa noite com uma palavra para mexer com o teu ego. Eu vim aqui nessa noite com uma palavra séria da parte de Deus. Porque está na hora de Deus levantar alguém como Joel para dizer: não está tudo bem. Não é tempo de cantar, é tempo de passar a madrugada em oração, clamando pela misericórdia de Deus. Ou aonde estão aqueles que estão sentindo que é tempo de mudança? Aonde estão aqueles que estão sentindo que a gente olha para as coisas, a gente não vê mais milagre, a gente não vê mais cura, a gente não vê mais renovo, e a gente pensa: está tudo bem, porque o nosso culto é cheio de emoção. Alguém canta bonito e a gente se emociona, alguém prega bonito e a gente chora, e a gente vai dizendo: não, está tudo bem, está tudo certo, está tudo beleza. Mas Deus está executando juízo, os níveis vão lá em cima, criminalidade no talo, prostituição no talo, tráfico de drogas no talo, violência, todos os níveis estourando, e a gente está aqui porque a gente abre o armário e tem carne. Ou melhor, a gente abre o armário e tem mantimento. A gente abre a geladeira e tem carne. A gente entra na conta do banco e tem um dinheirinho ali sobrando, e a gente pensa: não, está tudo bem, está tudo certo. Mas o mundo está desabando ao nosso redor. Oh, aleluias. Eu vim aqui nessa noite na autoridade do nome de Jesus para dizer que não está tudo bem. É tempo da igreja acordar, é tempo da igreja se lamentar, é tempo da igreja orar a Deus e clamar por misericórdia. Joel vai olhar para a nação e vai dar alguns conselhos à nação de Israel. Conselhos esses que não são de sua autoria, mas são conselhos de Deus. Dentre os conselhos, o conselho que Joel dá que mais mexe comigo está no verso 13 do capítulo 2, o texto que nós lemos. Joel vai olhar para eles e dizer: é tempo de rasgar o coração. Oh, aleluia. Eu preciso que você me dê um pouco da sua atenção. Na cultura judaica existia uma cerimônia. Essa cerimônia era chamada de Keriá. Keriá em hebraico significa rasgar. A Keriá era celebrada sempre que no momento de dor, no momento do luto, no momento da vergonha, no momento da indignação, alguém rasgava as suas vestes. O problema é que rasgar as vestes tornou-se um ato carregado de emoção, mas com pouca mudança prática de vida.
Deus olhava para roupas rasgadas, mas via corações de pedra. Sabe, é aquela coisa para grego ver. Deus olhava e via roupas dilaceradas, mas não via mudança prática na vida daqueles que rasgavam as suas vestes. A Queriá tornou-se um ato vazio, cheio de emoção, mas vazio em mudança prática de vida. E é por isso que Joel vai olhar para o povo e vai dizer: Deus não quer atos externos. Deus está precisando levantar alguém que não rasgue mais a sua roupa e continue da mesma forma. Deus quer levantar alguém que rasgue o seu coração, porque quando a roupa é rasgada, as atitudes não mudam, mas quando o coração é rasgado, quem mentia não mente mais, quem pecava não peca mais, quem adulterava não adultera mais. É tempo de rasgar o coração. E a Queriá, o ato de rasgar as vestes, tinha algumas lições e eu falo delas e encerro. Oro e volto amanhã para Porto Alegre, muito feliz de ter estado aqui com vocês. A primeira lição que nós aprendemos da Queriá, olhe para cá, é que a Queriá era um gesto intransferível. Se a vergonha é minha, se o luto é meu, se a dor é minha, pastor Leandro não poderia fazer no meu lugar. Se a dor era dele, eu não poderia fazer no lugar dele. Sabe qual é o problema? É que nós tentamos tomar os problemas dos outros para nós. Um dia eu falei com um dos maiores pregadores dessa nação. Eu tinha 17 anos de idade e disse para ele: pastor, eu estou preocupado com a minha geração. Ele me disse: por quê, meu filho? Dia desse eu fui pregar numa igreja, essas igrejas meio estranhas assim, sabe? Aí no lado do púlpito tinha uma cadeira bonita de madeira, escrito Jesus em cima. Eu entendi na hora que aquele era o simbolismo deles para dizer que Jesus tinha um lugar especial no culto. Não critiquei, olhei para aquilo e disse: legal, pelo menos tem alguma demonstração aqui. Jesus, teoricamente, tecnicamente, tem um lugar especial no culto. Aí uma menina que estava sentada mais ou menos aqui, pegou um celular e um carregador, botou do lado da tomada e colocou o celular em cima da cadeira. Eu não sei se você acredita nisso, mas Deus falou comigo. Deus falou: meu filho, esse é o problema dessa geração. Eles estão me tirando do lugar que é meu e estão colocando as distrações desse tempo, Instagram, Facebook, internet. E eu disse para esse pastor: eu estou preocupado com a minha geração, porque os pregadores desse tempo não pregam mais a verdade. Eles pregam aquilo que é bom, eles pregam aquilo que deixa eles famosos, eles pregam aquilo que é agradável para o povo. E o pastor me disse assim: meu filho, eu vou te dar um conselho. Eu disse: diga, pastor. Eu pensei, ele vai mandar eu entrar rachando, ele vai mandar eu entrar com os dois pés. E o pastor me disse assim: 1 Timóteo capítulo 4 versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. O problema é que a gente quer assumir o problema dos filhos, a gente quer assumir o problema dos pais, a gente quer assumir como pastor o problema da igreja. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: aquilo que é para você fazer, o teu esposo não pode fazer por ti. Aquilo que é para você fazer, a tua esposa, o teu pai, o teu marido, o teu amigo não pode fazer por ti. É tempo de você rasgar o coração e dizer: pai, eu me... Quantos vão fazer isso? Quantos vão entrar? Ai, a segunda é que a Queriá era um corte que só poderia ser feito na vertical.
e não na horizontal. Por quê, pastor? Porque horizontalidade representa na Bíblia relacionamento humano. Verticalidade representa relacionamento com Deus. A verdade é que tudo, ou a maioria das coisas que nós fazemos, nós não fazemos para a glória de Deus. A maioria das coisas que nós fazemos, nós não fazemos para a glória de Deus. Nós fazemos para ser vistos. Nós fazemos para receber aplauso. Nós fazemos na frente dos outros. Mas é Jesus quem disse: quando você for orar, não seja como os hipócritas e fariseus que oram de pé, dizendo: Senhor, eu faço, eu aconteço, eu tenho, eu sou, eu posso. Jesus diz: não, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai que te vê no secreto. Oh, levante a mão, levante a mão, levante a mão, porque eu vou liberar os obreiros, levantem as mãos, eu vou liberar uma palavra profética para essa igreja nessa noite. É tempo de parar com as demonstrações externas para as pessoas ver. Deus quer te ver de joelhos dobrados dentro do quarto e com a porta fechada. Deus quer te ver eu vou ficar nisso até você acordar e dar glória a Deus. Deus quer te ver de joelhos dobrados, com a porta do quarto fecha, sem ninguém vendo. É você e ele, é você e ele, é você e ele, é você e ele. Oh, aleluia, 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 aleluia. E eu encerro aquele para o momento do luto. O ato de rasgar as vestes para o momento do luto tinha uma condição especial. Quem perdia um pai ou quem perdia um filho, no entendimento do judeu, não existe dor pior do que perder um pai. Não existe dor pior do que perder um filho. Tem alguém que já perdeu um filho aqui? Quem me ouve sabe, o coração é quebrado. Quem já perdeu um pai, uma mãe que amava, sabe do que eu estou dizendo. Não existe dor pior do que perder um pai ou perder uma mãe. Não existe dor pior do que um pai perder um filho ou uma filha. Quando um pai perde um filho, ou quando um filho perde um pai, de acordo com a lei, aquele o rasgo não podia ser feito no meio da roupa. O rasgo tinha que ser feito do lado esquerdo do peito, até a altura do coração, para demonstrar que não existe dor pior do que essa. Quando Joel olha para eles e diz: rasguem os vossos corações, ele está dizendo para alguém que perdeu um filho, ele está dizendo para alguém que perdeu um pai. Se você acha que perder um filho dói, eu não estou aqui para menosprezar a dor de ninguém, mas se você acha que perder um pai dói, imagine dobrar os seus joelhos e saber que ninguém está te ouvindo. Se você acha que perder um filho dói, imagine você tentar falar com Deus e Deus simplesmente virar as costas para você. Vocês conhecem a história de Sansão? Deitado no colo de Dalila. Dalila cortou as tranças dele e disse: Sansão, os filisteus vêm outra vez. Ele diz: eu vou lutar como antes. Mas aí o texto diz: e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor se havia retirado dele. Davi, quando pecou, tudo que Davi pediu a Deus foi: Senhor,
não retires de mim o teu espírito, porque eu posso viver sem o reino, mas eu não posso viver sem a tua presença. Eu encerro debaixo de uma profecia de Deus aqui nessa noite para os nossos corações. Não existe dor pior do que a dor de estar distante de Deus. Não existe dor pior do que a dor de estar afastado de Deus. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de converter. Pastor, qual é o segredo? O segredo é parar de demonstrar externamente e rasgar as suas vestes diante de... Levante a mão, porque eu grito e eu encerro como o profeta Joel profetizou ao seu povo: rasgai os vossos corações. E não, aonde estão aqueles que vão sair daqui nessa noite diferente, com o coração rasgado? Abre a boca, levante a mão para cima e dê o maior grito de glória que você já deu aqui hoje. Fique de pé, porque eu quero orar por vocês. Eu posso orar, pastor? Posso? Aleluia. O Senhor me perdoa. Eu queria vir, sabe, falar que Deus vai dar, que Deus vai fazer. Mas já faz muito tempo que eu deixei as coisas de menino. Quando eu olho para uma nação invadindo a outra, quando eu olho para os problemas da nossa nação, eu vejo Deus executando juízo sobre nós. E a gente está como se nada estivesse acontecendo. Mas é tempo de rasgar os corações. Eu quero fazer um convite nessa noite para alguém que é ousado. Existe alguém aqui que sabe que precisa rasgar o seu coração diante de Deus? Vem à frente, porque eu quero orar por vocês. Aleluia. 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 Isso. Oh, aleluia. Sol para mim. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém. E as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, num lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. Diga: Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro. Deus está me dizendo que os céus estão abertos
sobre nós. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora, agora, agora. É noite de rasgar o coração. Aleluia.